Então vamos começar pela parte dos cadastros, tá? Aqui a gente tem o menu de cadastros aqui em cima, que já está selecionado, inclusive. Aqui a gente tem a opção de suprimentos e a opção de produtos, tá? Eu vou começar mostrando aqui nos produtos e depois vou mostrar algumas outras opções ali. Aqui nos produtos, então, geralmente vai ter as bebidas, vai ter algum produto que você venda, como, por exemplo, um lanche, uma porção, produtos semelhantes. E assim como também terão produtos que a gente chama de ingredientes ou produtos de composição. Vai estar tudo cadastrado aqui nessa tela, tá? Então aqui vai ter uma lista, como vocês podem notar. No caso desse meu sistema que eu estou utilizando, tem 413 cadastros. E aqui vai ter todos os produtos do sistema, tá? Ou quase todos. Se você trabalhar com pizza ou afins, aí tem outras abas para isso, mas eu vou estar mostrando logo mais, tá? Aqui eu vou abrir um cadastro de produto, como exemplo mesmo, vou abrir essa lasanha bolonhesa IG. Dentro do cadastro do produto, você sempre vai precisar observar algumas opções quando a gente fala de controle de estoque, tá? Quais são essas opções? A primeira coisa que você tem que notar é que se o produto que você está olhando, se ele tem uma receita, se ele tem uma ficha técnica, você vai direto para a ficha técnica, que é nessa aba aqui em cima. Aqui, no caso, vai estar constando os ingredientes que você utiliza para produzir esse produto. Se ainda não estiver constando, é aqui que você vai colocar esses ingredientes, certo? Então aqui está dizendo que para fazer esse prato aqui de lasanha, eu utilizo arroz, tá? Esse aqui, obviamente, é só um ingrediente como exemplo. Para excluir, é só clicar nesse botão, ele já exclui. E para adicionar um novo, basta utilizar essa barra de pesquisa e digitar o nome do ingrediente. Por exemplo, eu posso digitar aqui tomate. Eu coloco uma quantidade, por exemplo, vamos dizer que eu gaste 150 gramas de tomate. E eu já dou um incluir. Note que ele já fica aqui nessa lista, aqui embaixo. Assim você vai fazer para todos os ingredientes que você utilizar para esse produto. Dessa forma você vai ter toda a receita aqui nessa parte de ficha técnica. E aí você já vai começar a ter uma estrutura mais bem preenchida no teu produto, certo? No caso desse tomate, se você perceber, ele está com o preço de custo zerado, com a quantidade de 150 gramas, e ele está dizendo que ele não está controlando o estoque. E a unidade de medida aqui está como unidade. Só que a gente sabe que não é bem unidade que a gente quer. A gente quer controlar, quando se trata de tomate, a gente vai sempre controlar por quilo. Então, eu vou clicar nesse lápis aqui, e fazendo isso ele vai abrir o cadastro do tomate. Ou seja, o cadastro do próprio ingrediente, certo? No cadastro dele, a gente tem a aba estoque aqui, ó. E aqui nessa aba a gente vai estar observando essas opções aqui. Então, sempre que a gente quiser controlar o estoque do ingrediente, que nesse caso aqui é o tomate, a gente vai marcar essa opção aqui, que é para controlar o estoque. A gente vai selecionar a unidade de medida correta, que nesse caso aqui seria por quilo. Vamos cadastrar aqui uma nova unidade de medida. Vai ser quilo. A sigla pode ser kg, quilograma, né? E vamos selecionar o local de estoque. O local de estoque é importante você entender o seguinte. Você pode considerar que o primeiro local de estoque é como se fosse um depósito, onde você leva todos os seus produtos, certo? E aí, depois de algum tempo, você pega alguns desses produtos e aí leva para outros locais, como por exemplo a cozinha, um freezer, algum outro local, balcão, por exemplo, tá? Você pode considerar que cada um desses locais é um local de estoque. Eu tô falando isso dentro do sistema, tá? Então, você pode considerar que você tem 3 ou 4 locais de estoque, por exemplo. Se para você for melhor controlar o estoque dessa forma, pode ser. Ou se para você fica melhor apenas um local de estoque, você pode chamar esse local de estoque como local padrão ou estabelecimento, pode até dar o nome da tua empresa, aí você deixa apenas um local, tá? É importante reforçar, eu já vou deixar bem claro desde já, que essa questão de local de estoque é importante você decidir com base em como você vai querer controlar o teu estoque aí a médio prazo, digamos assim. Por que eu digo isso? À medida que você vai alimentando o sistema na parte de controle de estoque, você vai perceber que quanto mais locais de estoque você utilizar, mais trabalho você vai ter. Porque, exemplo, você faz uma compra com um fornecedor. Nessa compra, você vai levar esses produtos que você comprou para um local.
Se você tiver apenas um local de estoque cadastrado dentro do sistema, a compra vai ser sempre para o mesmo local, você não vai precisar se preocupar mais com isso. Agora, se por exemplo, você tem 5 locais de estoque dentro do sistema e você faz uma compra dentro do sistema, na hora que você for fazer a entrada de estoque, você vai ter que selecionar para qual local de estoque você está levando. E é importante notar que, depois eu vou mostrar um pouco mais sobre isso, mas no momento que você for fazer uma entrada de estoque, você só consegue selecionar um local de estoque. Então, das duas uma, ou você vai ter que fazer mais de uma entrada de estoque para a mesma compra, 2 ou 3 entradas, por exemplo, ou você vai fazer apenas uma entrada, mas depois de fazer essa entrada de estoque, você vai ter que fazer transferências para esses outros locais que você vai levar o produto. Isso porque você tem 4 ou 5 locais de estoque, por exemplo. É por isso que eu falo que quanto mais locais de estoque você tiver, mais trabalho você vai ter. Em contrapartida, se você tiver mais locais de estoque, você vai ter um controle mais detalhado. Então você vai saber, por exemplo, quantos produtos você tem no local de estoque depósito, quantos produtos você tem no local de estoque balcão, por exemplo, e no freezer. Por exemplo, a Coca-Cola. Eu tenho 25 unidades no depósito, mas eu tenho mais 15 unidades lá na geladeira, e assim por diante. Então você vai ter mais detalhado essa parte, tá? Prós e contras fica a critério do gestor ali, da pessoa que vai estar cuidando dessa parte, tá? Explicado isso, eu vou criar um novo local de estoque aqui chamado local padrão. Eu vou estar utilizando para esse produto e provavelmente para todos os demais, que é só para exemplo mesmo, para vocês estarem compreendendo como é que funciona essa parte, tá? Então, eu acabei inativando os outros 2 locais de estoque para que não atrapalhe durante a explicação. Então, tinha 2 locais de estoque, um chamado casa, outro chamado pizzaria. Eu inativei e deixei só esse local padrão aqui, tá? Então, tá aqui preenchido, eu vou salvar, certo? Então, aqui a gente tem o tomate, que eu uso 150 gramas dele, e ele já está devidamente configurado para controlar o estoque, certo? Isso aqui você vai estar fazendo para todos os demais ingredientes. E aí, depois de fazer isso, você já pode clicar em salvar. O legal aqui, dessa forma, se você fizer para todos os seus produtos, sempre que você fizer a venda de um produto, como por exemplo eu estava usando aqui a lasanha bolonhesa G, sempre que eu fizer a venda desse produto, ele vai baixar automaticamente do meu estoque toda a ficha técnica. Então, aqueles 150 gramas de tomate, ele vai baixar automaticamente. Então, você vai ter esse controle de estoque bem detalhado, certo? Uma outra questão que é interessante vocês entenderem, quando se trata de controle de estoque, por exemplo, abrindo aqui o cadastro do produto, a gente tem o que a gente chama de preço de custo. Então, dentro do cadastro de tomate, eu vou habilitar um campo chamado preço de custo, ó. Preço de custo. E tem outro campo que eu também vou querer habilitar, que é o custo médio. Salvar, fecha e abre de volta. Então, aqui a gente tem 2 campos dentro do cadastro do tomate, que é custo médio e preço de custo. Como é que funciona, tá? Basicamente, quando você alimenta o teu estoque, quando você faz uma compra com um fornecedor, você paga valor X no tomate. Por exemplo, você paga R$5 no quilo do tomate. Aí com isso, esse preço de custo aqui embaixo vai ficar R$5. Ele vai fazer isso de forma automática, tá? Então quando você fizer a entrada, ele já vai atualizar esse preço aqui automaticamente. E ele tem o custo médio. O que é o custo médio? Vamos dizer que na primeira compra você pagou R$5 o quilo do tomate. Já na segunda compra que você fez, você pagou R$10 o quilo de tomate. A média entre R$5 e R$10 é R$7,50. Então o sistema ele vai calcular essa média de forma automática toda vez que você fizer uma nova entrada de estoque. Então o custo médio aqui é sempre o valor que o sistema está calculando automaticamente de acordo com as compras que você vai fazendo desse produto. E o preço de custo é o preço que você pagou referente à última compra que você fez, certo? Isso aqui é importante porque, deixa eu salvar aqui, que você vai notar que quando você alimenta esses dados, ele vai apresentar aqui na ficha técnica, como por exemplo o tomate aqui, ó, 0,75 centavos, certo? De custo. Então, nesse momento, na lasanha aqui, ó, lasanha bolonhesa G, eu tô tendo 75 centavos de custo de matéria-prima que o sistema tá calculando, certo?
E se você tiver tudo preenchido aqui, todos os ingredientes, ele vai fazer isso para toda a tua ficha técnica. Então, aqui poderia ter, por exemplo, R$ 4,23 de custo de matéria-prima. Se você vende esse produto a R$ 5,00, então você teria um lucro aí de mais ou menos R$ 1,77, por exemplo. Então, você tem esses dados aqui, certo? Isso aqui é importante. Outra coisa, quando a gente fala de bebida é um pouco mais fácil, porque daí não envolve ficha técnica. Eu vou abrir o cadastro de uma Coca-Cola aqui como exemplo. Na Coca-Cola, você não precisa preencher os dados da ficha técnica porque não tem ingrediente, não tem ficha técnica. No caso das bebidas, geralmente você vai vir apenas na aba de estoque, essa aba aqui, e você vai preencher os dados aqui. Então, tem que marcar sempre essa opção aqui, controlar estoque. Você seleciona a unidade de medida, que nesse caso aqui é a unidade de medida padrão mesmo, e o local de estoque. Eu vou colocar local padrão e vou salvar. É interessante notar que para controlar o estoque de bebidas, você precisa apenas marcar essas 3 opções que eu falei, tá? Então, deixa eu abrir o cadastro de outra Coca-Cola, que essa aqui é a Coca-Lata. Você vem na aba de estoque, preenche essas 3 opções e salva, e você já vai estar controlando o estoque corretamente. É diferente já dos produtos que exigem uma receita, ingredientes e tudo mais, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas que também você vai ter um resultado muito bom depois de algum tempo que você estiver fazendo o acompanhamento, tá? Falando um pouquinho sobre as pizzas, né? Para quem trabalha com pizzas. Então, aqui a gente tem o cadastro de cada tamanho, de cada pizza. Eu vou abrir, por exemplo, o cadastro da pizza grande aqui. E toda pizza tem a massa que você utiliza nela. Você vai ter a mussarela, você vai ter alguns ingredientes que você usa em qualquer tamanho de pizza. Nesse caso, você sempre abre o tamanho do cadastro, o tamanho da pizza, e vai na aba de composição e estoque. Então aqui, na aba de composição e estoque, é a ficha técnica do tamanho da pizza. Então aqui você coloca, por exemplo, massa. Deixa eu ver se tem massa cadastrada aqui. Tem. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que para esse tamanho, para grande, eu gasto 300 gramas. E eu vou dar um incluir. Aí eu vou abrir o cadastro dela só para preencher os dados da massa. Então eu vou colocar aqui que eu quero controlar o estoque da massa. Coloco que é por quilo e o local de estoque. Certo? Então, aqui já vai estar devidamente preenchido para mim controlar o estoque da massa. A mesma coisa você vai fazer para mussarela, por exemplo, e assim por diante. Isso para os ingredientes que você usa em todos os tamanhos, tá? Diretamente na massa, digamos assim. Agora, quando a gente fala de ficha técnica de sabores de pizza, ou seja, os ingredientes que você utiliza ali na hora de produzir um determinado sabor, aí é um pouquinho diferente. Aí você vai na aba de sabores, e aqui vai ter uma lista com todos os sabores que você trabalha, certo? Nesse tamanho. E aí você abre, por exemplo, aqui, ó, esse lombo com catupiry. Ele vai abrir o cadastro do sabor em si, do lombo com catupiry. Ó, esse aqui é o cadastro do lombo com catupiry. E ele vai ter a aba de composição e estoque. E aí você vai na aba de composição e estoque, preenche os ingredientes e salva. A mesma lógica da ficha técnica dos produtos ali, da lasanha que eu expliquei agora há pouco, tá? A mesma coisa, só muda o local que você vai estar fazendo esse procedimento, certo? Em questão de controle de estoque de pizza, é importante observar o seguinte. Por exemplo, você tem 3 tamanhos de pizza. Tamanho pequena, média e grande. Quando você vai fazer, por exemplo, frango com catupiry na grande, você gasta mais frango do que se você fosse fazer frango com catupiry na pizza do tamanho pequena, certo? Então, nesse caso, o sistema oferece uma ferramenta que é essa aqui, ó. Na aba de pizza, aqui embaixo, ó, você tem esse campo, ó, quantidade de receitas, entre parênteses, estoque. Esse campo aqui nada mais é que uma calculadora, tá? Essa calculadora pode ser de divisão ou de multiplicação. Fica a teu critério, o jeito que você vai querer utilizar, tá? Você já vai entender como é que funciona. Você vai pegar um tamanho como padrão. Esse tamanho
pode ser ou o maior tamanho que você tem ou o menor, tá? Tem que ser um dos dois. Vamos pegar do maior, por exemplo. Vamos dizer que você tem a pizza pequena, média e grande, então você vai pegar a grande como padrão para fazer essas regras de calculadora. Então, vamos dizer que você queira elaborar a ficha técnica da pizza grande quando você faz frango com catupiry, certo? Então, vamos dizer que você gasta 250 gramas de frango, 100 gramas de mussarela e 50 gramas de catupiry, por exemplo. Você coloca todos esses dados na ficha técnica lá do sabor, né? No sabor da frango com catupiry. Então, sempre você coloca esses dados do parâmetro padrão que você tá pegando, que é a pizza grande. Vai lá e coloca na ficha técnica do sabor. E aí, depois de fazer isso, você vem aqui no tamanho da pizza e você vai utilizar esse campo. Lembrando que essa aqui é a pizza grande. Então, se os dados que você pegou já é da pizza grande, aqui nesse campo você vai deixar 1,00. Por quê? Porque você não vai querer nem dividir, nem multiplicar. Você vai querer ter o número exato que você já deixou na ficha técnica. Deixa 1,00 nesse tamanho. Mas na pizza média... Aqui, ó, na pizza média, a gente vai querer dividir. Por quê? Porque a gente vai, na média, a gente vai gastar um pouquinho a menos de frango, um pouquinho a menos de catupiry, um pouquinho menos de mussarela, correto? Então, vamos dizer que eu quero dividir por 0,75. Então, eu venho aqui, coloco 0,75 e ele já vai fazer essa divisão para mim, certo? A mesma lógica você vai fazer para pizza pequena. Então aqui você vem na pizza pequena e vamos dizer que você queira dividir por 0,50, ou seja, pela metade. Então 0,50, vem aqui, coloca e salva, certo? E dessa forma você já vai estar conseguindo controlar o estoque das fichas técnicas de cada sabor de pizza. Eu utilizei a frango com catupiry como exemplo. Então, lá na pizza grande, a ficha técnica dela já está com os dados corretos. Na pizza média, eu falei para o sistema pegar aqueles dados da ficha técnica e dividir por 0,75. E na pizza pequena, pegar aquela ficha técnica e dividir pela metade, 0,50. Dessa forma, ele já vai fazer os cálculos automaticamente para você. É bom deixar claro também que, quando você for fazer uma venda de uma pizza, e, por exemplo, o cliente pediu 2 sabores. Pediu frango com catupiry, metade, e a outra metade de chocolate preto. O sistema automaticamente já vai fazer a divisão para você, tá? Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. É importante frisar essa parte também para o seguinte. Aquela pizza que você for pegar como parâmetro para fazer a ficha técnica, que, como eu falei ali, eu sugiro que vocês peguem a tamanho grande, a maior tamanho que vocês tiverem, você sempre tem que fazer o cálculo da ficha técnica como se você fosse fazer o sabor para a pizza inteira, tá? Não é tipo, metade da pizza, um sabor e a outra metade da outra. Não. É a frango com catupiry como se fosse a pizza inteira, entendeu? Essa lógica você vai aplicar para todos os sabores, certo? A última coisa que eu queria mostrar aqui da parte de cadastros é com relação aos locais de estoque. Aqui, ó. Você vem na aba de estoque, locais de estoque. Então, sempre que você quiser cadastrar um local de estoque novo, ou se você quer inativar um local de estoque, é aqui, tá? Para cadastrar um local novo é só clicar no sinal de mais, colocar o nome aqui nesse campo de descrição e salvar, tá? Para inativar é só você abrir o cadastro, por exemplo, local padrão, desmarca essa opção e salva. E aí dessa forma ele já vai inativar. Bem simples. Aqui a gente vai falar sobre movimentações. Então, quando a gente fala sobre movimentações, envolve entrada de estoque, saída de estoque, transferência, toda essa parte aí de movimentação de estoque. Então, a gente vai aqui no menu, aqui em cima, menu de estoque. Aqui a gente tem 3 abas. A gente vai começar pela aba de entrada-saída, aqui, a primeira aba de cima. Então aqui a gente tem 3 opções: entrada de estoque, saída de estoque e transferência de estoque. Vamos abrir primeiro a entrada, aqui, ó. Então aqui vai ter uma lista com todas as entradas de estoque que você já fez, tá?
Aqui tem até alguns aqui que eu tava fazendo como exemplo. Então, aqui vai ter uma lista bem grande com todas as entradas de estoque que você já fez. E para fazer uma nova entrada de estoque, você vai usar esses botões aqui em cima, tá? Então, assim, tem mais de uma forma de fazer uma entrada de estoque. Por exemplo, você pode fazer uma entrada de estoque de forma manual. O que seria isso, tá? Você vai meio que preencher todos os dados manualmente dessa entrada de estoque. Tem uma outra possibilidade que seria a entrada de estoque através do XML de uma nota fiscal. Então, quando você faz uma compra com um fornecedor, ele eventualmente pode emitir uma nota fiscal para você. Essa nota fiscal obrigatoriamente tem um arquivo que chamamos de XML, tá? Nem sempre vem no e-mail, mas às vezes pode vir já em anexo no e-mail esse arquivo. Se não vier no e-mail, tem alguns sites que você pode estar utilizando para pegar esse XML, certo? Então, tendo esse XML no teu computador salvo em algum lugar, em alguma pasta, você pode utilizar esse arquivo para importar todos os dados da nota fiscal para dentro do sistema, toda a compra que você fez. Então, desde os dados do teu fornecedor, né, o nome, CNPJ, etc, até o pedido, a compra em si, né, todos os produtos, a quantidade de cada produto, o valor que você pagou em cada um deles e o valor total. Vai economizar um tempo para você se você conseguir fazer essa importação de dados, principalmente se a compra for uma compra bem grande, certo? Eu vou mostrar aqui como fazer uma entrada de forma manual, e aí depois eu mostro onde é que você vai para fazer uma entrada por XML, etc, tá? Para fazer uma entrada de forma manual é aqui, ó, nesse sinal de mais aqui em cima. Clicando nele, o sistema vai abrir uma nova tela para você. Nessa nova tela você vai estar então preenchendo os dados, que são esses aqui. Tem esse campo chamado histórico, que é o campo que vai mostrar para você nessa lista ali atrás, ó, o que referente ao que foi essa entrada, tá? Você pode escrever o que você quiser nesse campo, o que ficar melhor para você identificar depois do que foi essa entrada. Por exemplo, eu posso colocar aqui como insumos. Opa, esqueci do N. Insumos para bolo, por exemplo. Se eu fosse fazer bolos, aí eu fui comprar insumos para bolo. É só um exemplo, tá? Seleciono o local de estoque. Nesse caso aqui, eu vou selecionar o local padrão. Esse local de estoque que você vai estar selecionando aqui é referente ao qual você vai levar essa compra que você fez, para onde que você vai estar destinando esses produtos, certo? Você vai selecionar o fornecedor que você fez essa compra, certo? Então você seleciona aqui. Se o teu fornecedor ainda não tiver cadastrado, você pode cadastrar ele clicando nesse sinal de mais aqui, certo? Tranquilo. Eu vou selecionar qualquer fornecedor aqui aleatório, só como exemplo mesmo. Aí você coloca a data dessa entrada de estoque, quando chegou os produtos aí no teu estabelecimento. A data e a hora, tá? Então aqui você clica nesse calendário. No caso, eu vou deixar o dia de hoje mesmo. E a hora, por exemplo, foi às 17 horas. Então aqui você coloca esse horário que você recebeu esses produtos aí no teu estabelecimento. E os itens, né? Então você vem aqui na aba de itens aqui em cima. E aqui você vai estar lançando então todos os produtos que você fez nessa compra. De forma manual. Porque esse estilo que eu estou mostrando seria o formato manual. Você pode fazer o lançamento utilizando esse campo de pesquisa à esquerda. Então, nesse campo de pesquisa, você pode utilizar ou código de produto ou código de barras, tanto faz. Caso você queira pesquisar por nome de produto, aí é no campo do meio, nesse campo aqui, tá? Por exemplo, se eu digitar aqui Coca, ele já localiza para mim as Coca-Cola que está cadastrado no sistema e que está devidamente configurado para controlar o estoque, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Coca-Cola 2 litros. Quantidade, vamos dizer que eu comprei aqui 25 unidades. Quanto que eu paguei em cada unidade? Eu paguei R$3,50, por exemplo, em cada unidade. Dá para colocar a data de validade também. Eu vou dar um adicionar. Então, aqui, como você pode notar, o sistema já calculou quanto que deu o valor total. Então, se eu comprei 25 unidades e cada unidade eu paguei R$3,50, então o total é R$87,50. Então nisso aí o sistema já está calculando o valor total que eu paguei em todas as unidades de Coca-Cola, tá? A mesma lógica serve para qualquer outro produto que você for lançar aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui novamente o tomate, ó. Vamos dizer que eu comprei aqui 5 kg de tomate.
e eu paguei R$10 o quilo. Eu vou clicar em adicionar. Ele já vem pra cá. Então, se eu paguei R$10 o quilo e eu comprei 5 quilos, então vai dar R$50. Já tá calculando aqui também, tá? Então, isso aqui você vai lançando todos os produtos, vai ficar nessa lista. Você pode lançar quantos produtos você quiser aqui. Depois de lançado todos eles, você clica em salvar aqui em cima. E aí, com isso, o sistema já vai fazer essa atualização de saldo no teu estoque. Assim como também já vai atualizar todos os dados de preço que você pagou, né? Então, tanto o preço de custo quanto o custo médio, ambos, certo? Uma informação que é importante deixar frisada também é que, se você fizer uma entrada de estoque aqui, por exemplo, eu vou excluir aqui o tomate, eu vou lançar novamente o tomate. Vou clicar aqui. Tomate. 5 quilos. E eu não lançar o valor, tá? Então eu tô lançando o tomate, eu tô lançando que eu comprei 5 quilos, mas eu não coloco o valor que eu paguei em cada quilo e eu dou um adicionar aqui, tá? O sistema ele permite que você faça uma entrada de estoque sem preencher quanto que você pagou, tá? Então você consegue fazer essa entrada de estoque. O detalhe é o seguinte, percebam que aqui, ó, o sistema deixou zerado tanto o valor que você pagou quanto o valor total. Então, pro sistema, você meio que ganhou esses 5 quilos. O teu fornecedor deu de graça para você. Qual que é a consequência se você fizer isso aqui? É que lá no cadastro do tomate, o preço de custo vai ficar zerado. E o custo médio vai baixar o valor. Entendeu? Então isso vai influenciar. Outra coisa que vai influenciar também é o custo da matéria-prima. Então todos os produtos que utilizarem tomate vão baixar o preço da matéria-prima. Então, por exemplo, você vende ali um prato especial de macarrão e você utiliza tomate nele. Se você deixar zerado aqui na hora de fazer a entrada de estoque do tomate, vai baixar o custo da matéria-prima daquele macarrão, daquele prato especial. Quando na verdade não deveria ter baixado. E nisso aí você já começa a perder o controle de estoque. Então é importante se atentar a esse tipo de informação, ok? Beleza, esse aqui seria uma entrada de estoque de forma manual, mas você também pode dar uma entrada de estoque através do XML de uma nota fiscal. Então vamos dizer que você já tenha salvo no teu computador em algum lugar esse XML, esse arquivo, certo? E aí você pode vir aqui e utilizar um desses dois botões aqui para fazer essa entrada de estoque, tá? O botão da esquerda, o XML aqui, seria apenas a entrada de estoque, tá? Uma entrada de estoque exclusivamente para saldo de estoque, etc. O botão da direita, onde tem essa moedinha aqui, seria para, além de você fazer a entrada de estoque, para você alimentar o teu estoque, você também já vai estar lançando um conta a pagar para o teu fornecedor, que daí já envolve gestão financeira, controle financeiro, que daí eu vou estar explicando em outro vídeo, certo? Mas, se você quiser fazer a entrada de ambos ao mesmo tempo, tanto o estoque quanto a conta a pagar, você já pode utilizar esse botão aqui, certo? Caso você queira fazer uma entrada de estoque e o lançamento de um conta a pagar ambos ao mesmo tempo, só que você não tem o XML, ou seja, você vai querer fazer de forma manual, também dá. Só que não seria por aqui, seria aqui, ó. Deixa eu mostrar. Fica aqui no menu financeiro, na opção de movimentação, na aba de contas a pagar. Aqui, ó. Contas a pagar. Ele vai abrir essa tela, você vai clicar no sinal de mais lá em cima. E aí você vai preencher os dados do conta a pagar manualmente aqui. E um pouco mais aqui para baixo tem essa opção, ó, entrada de estoque. E aqui você vai poder preencher as demais informações referente à entrada de estoque em si, certo? Então é basicamente isso. Você também consegue fazer uma entrada de estoque e um lançamento de conta a pagar, ambos ao mesmo tempo, tudo de forma manual. Também é possível. Então são várias as possibilidades aí, certo? Voltando para cá então, para a parte de controle de estoque. A entrada de estoque já foi. A saída de estoque, tá? Saída de estoque aqui, então... Ah, tá. Eu só acabei não comentando. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Quando você clicar em cima desse botão, ele vai abrir essa tela, ó,
onde você vai procurar no teu computador onde é que se deixou salvo, em qual pasta você deixou salva esse arquivo XML. Então basta você localizar, clicar em cima e clicar em abrir, tá? É bem simples. Fazendo isso, já vai abrir uma tela para você com todos os dados da compra que você fez. E aí você pode fazer as devidas alterações que você quiser fazer, ou se você quiser manter todos os dados, você mantém também, certo? Uma pequena observação com relação à entrada de estoque por XML é o seguinte. Você vai notar que na hora que abrir essa tela, você eventualmente vai precisar associar um produto com o outro, tá? Para que serve essa associação? Basicamente, vamos dizer que na nota fiscal esteja lá Coca-Cola 600 ml e no teu sistema tá Coca-Cola 600. O sistema com isso já não consegue identificar um produto com o outro, porque o nome tá diferente. Então você vai precisar associar o Coca-Cola 600 ml com o Coca-Cola 600, tá? Ou seja, vai precisar associar o produto da nota fiscal com o produto do sistema, beleza? Essa associação você vai ter que fazer de forma manual. O sistema ele associa automaticamente caso o nome esteja idêntico. Então, se ambos tiver Coca-Cola 600 ml certinho, aí o sistema vai associar automaticamente, você não vai precisar fazer isso de forma manual, beleza? Falando um pouquinho sobre saída de estoque agora. A saída de estoque você pode utilizar em alguns momentos, como por exemplo, um produto venceu, então você não vai conseguir mais vender esse produto, aí você faz uma saída de estoque. Outro momento que você pode usar você tem uma bebida de vidro e aí você acabou quebrando e aí vazou toda a bebida, você não vai conseguir vender mais, então você faz uma saída de estoque também. Outra possibilidade, que também é muito comum ser utilizada, são em estabelecimentos, restaurantes self-service, né? Buffet quilo. Que aí, nesse caso, quando você faz o buffet do dia, você vai fazer uma saída de estoque referente ao que você gastou naquele dia, certo? Você pode fazer isso todos os dias, ou você pode fazer, por exemplo, uma vez por semana, fica a teu critério, tá? Então, você faz uma saída referente a todo o gasto que você teve. A entrada você já fez quando você comprou esses produtos, né? Quando você comprou a carne, o arroz, o feijão, você já fez a entrada de estoque. Aí você faz a saída, por exemplo, uma vez por dia, onde você coloca ali, hoje eu gastei 8 kg de feijão, 5 kg de arroz, 12 kg de carne e assim por diante, e faz uma única saída de estoque de forma manual, tá? Esse é outro momento que você pode estar utilizando essa funcionalidade do sistema para manter sempre o teu estoque atualizado. Então, para fazer uma saída de estoque é bastante simples, é só clicar nesse sinal de mais aqui em cima, ele vai abrir uma nova tela, onde você vai estar, então, preenchendo todos os dados aí. No campo de descrição, você pode escrever o que você quiser, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar como, por exemplo, produtos vencidos, como se já tivesse excedido o prazo de validade, por exemplo. O local de retirada, eu vou colocar o local padrão, então você vai selecionar o local que você está dando essa saída de estoque, tá? O local de destino seria com relação a... Eu acabei retirando o campo de local de destino porque a gente não vai estar utilizando, certo? Bom, continuando a explicação, data. Você vai selecionar a data a qual você teve essa perda desse produto. Então, eu vou deixar do dia 10, por exemplo, que foi ontem. E o tipo de saída. Então, aqui tem consumo próprio, por exemplo. Eu vou criar um novo tipo de saída chamada vencido. Então, esse seria um tipo de saída. Você pode cadastrar outros tipos de saída, tá? No caso de quem trabalha, por exemplo, com buffet quilo, poderia colocar aqui como, por exemplo, buffet quilo, alguma coisa assim, né? Você pode escolher o tipo de saída que você preferir. Isso aqui você vai conseguir visualizar num relatório depois, assim como também você consegue visualizar aqui nessa lista de saídas de estoque. Então, você pode filtrar lá por tipo de saída, esse tipo de coisa, caso esse tipo de informação seja importante e relevante para você, certo? E aqui na aba de itens,
você vai estar então lançando todos os produtos que você quer fazer essa saída de estoque. Nesse caso aqui eu vou colocar como, por exemplo, ervilha. Não tem ervilha. Eu vou cadastrar um produto novo chamado ervilha. Ou melhor, eu vou usar o tomate que eu já tinha usado como exemplo antes. Então vamos dizer que eu tenha perdido 2 kg de tomate porque excedeu o prazo de validade. E aí é só salvar e aí pronto, já tá feito a saída de estoque. Bastante simples na verdade, né? Naquela tela ali onde eu lancei o tomate, você pode lançar quantos produtos você quiser, tá? Então dá pra colocar ali uma lista bem grande de produtos, caso você queira fazer uma única saída. Falando um pouquinho sobre transferência de estoque, então a transferência de estoque, acho que meio que o próprio nome já diz. Você, por exemplo, retira 10 unidades de Coca-Cola do depósito e leva lá pra geladeira. E você tem os dois locais cadastrados no sistema, tanto o depósito quanto a geladeira. Então, para que o sistema saiba que você retirou 10 unidades do depósito e levou para a geladeira, é necessário então fazer essa transferência de estoque, certo? É bastante simples, é só clicar no sinal de mais. Você coloca a descrição, por exemplo, Coca-Cola, local de retirada, local... aqui eu só tenho um local, na verdade. Se você for utilizar apenas um local, assim como eu estou utilizando aqui, nem tem o porquê fazer transferência de estoque, porque você só tem um local mesmo. Mas se você usar 2 ou mais, daí vai fazer sentido, tá? Aí você coloca o local que você está retirando e o local ao qual você está destinando, basicamente. E aí depois disso coloca a data e vai na aba de itens, novamente, e lança os produtos que você está fazendo essa transferência e a quantidade de cada um deles, certo? Aqui também tem a aba de ajuste de estoque. Aqui é importante, já vamos explicar essa parte também. O que acontece? No primeiro momento que você for começar a utilizar o controle de estoque dentro do Mogo Gourmet, você vai fazer a parte de cadastros ali que eu estava mostrando antes, toda a parte de ficha técnica, etc, para você ter tudo devidamente configurado e cadastrado para evitar qualquer erro, qualquer problema depois, certo? Depois de fazer essa parte dos cadastros, é importante que você faça uma contagem do teu estoque. Porque para o sistema, das duas uma, ou os teus produtos vai estar tudo zerado, em questão de saldo, ou vai estar tudo negativo, porque você fez várias vendas e não deu nenhuma entrada nem nada, tá? Então o que você vai fazer? Antes de fazer qualquer entrada ou saída de estoque, você vai fazer uma contagem de estoque, que é justamente nessa opção aqui, certo? Em quais outros momentos você vai também querer fazer uma contagem de estoque? Por exemplo, você está suspeitando que você está com divergência aí no saldo da cerveja long neck. E aí você vai lá e faz uma contagem e realmente descobre que no teu estoque tem 35 unidades e no sistema está constando que tem 32, por exemplo. Então tem uma divergência aí de 3 unidades. Então nesse caso você vai vir aqui e vai fazer uma contagem de estoque também, para que dessa forma o saldo desse produto, da cerveja long neck, seja devidamente ajustado no sistema, sem que você faça nenhuma entrada de estoque, porque não foi feita nenhuma compra, sem que você faça nenhuma saída de estoque, porque você não teve nenhuma perda, não foi vencido, nem nada assim. Então você vai apenas ajustar o saldo desse produto através de uma contagem, para isso que serve a contagem. Então, para fazer uma contagem é bastante simples, é só clicar nesse sinal de mais aqui em cima. Ele vai abrir uma nova tela para você, onde você vai estar preenchendo os dados. Então, a descrição, você pode colocar aqui, por exemplo, contagem de cerveja. Você pode escrever também novamente o que você preferir, tá? O que fica melhor para você identificar do que se tratou essa contagem daqui a algum tempo, quando você for olhar o relatório. A data que você fez essa contagem e o local de estoque que você fez essa contagem também. Depois de preenchido esses dados, você vai na aba de itens e faz o lançamento dessas cervejas e também de outros produtos se você quiser também, tá?
No caso, quando você fizer uma contagem geral do teu estoque, aqui vai ter uma lista enorme com vários produtos aqui, a quantidade de cada um deles e tudo mais, tá? Então, essa função aqui também é bem importante. Beleza. Aí também tem a questão de conferência, tá? A conferência é um tanto quanto rara a ser utilizado, tá? Geralmente é usado mais por estabelecimentos bem grandes, quando tem até 2 ou mais pessoas envolvidas ali na questão de controle de estoque. Então, para que serve a conferência, tá? Primeiramente, não é obrigatório usar a conferência, é uma configuração do sistema, então você só usa se você quiser, beleza? Então vamos lá. Depois que você faz uma contagem do teu estoque, por exemplo, você foi lá e fez uma contagem das long neck, da cerveja long neck. E aí depois que você fez essa contagem, se você não usa a conferência, assim que você finaliza a contagem, o sistema já ajusta o saldo de acordo com o que você colocou lá. Já se você utiliza a conferência, quando você finaliza essa contagem das long neck, o sistema ele não vai atualizar o saldo desse produto. Ele vai ir para a conferência. E aí, somente depois de ser feita a conferência, aí sim o sistema vai atualizar o saldo desse produto, tá? Essa conferência pode ser a mesma pessoa que fez a contagem ou pode ser uma outra pessoa que vai querer fazer essa conferência. A conferência, na verdade, nada mais é do que uma nova contagem, só para confirmar se realmente está correto essa primeira contagem, basicamente, tá? Então, a forma de fazer a conferência é exatamente igual à contagem, tá? Então, ele vai vir para cá, depois da contagem, e aí você dá um editar e só verifica os produtos ali, a quantidade de cada um deles, e ali você pode editar alguma informação se você quiser. Se você não quiser editar nenhuma informação, se para você realmente está tudo correto, é só você salvar novamente, que daí sim o sistema vai atualizar o saldo, tá? O sistema ele traz por padrão essa configuração de conferência desmarcada. Então, se você quiser utilizar, é necessário habilitar essa configuração avançada. E a última aba aqui, na parte de movimentação, é a produção de estoque. A produção de estoque você vai usar em alguns casos muito específicos. E aí, a ficha técnica para você não é o suficiente para você controlar o estoque, tá? Ou seja, você está dizendo que a ficha técnica lá do teu prato, que tá lá o arroz, o açúcar, o feijão, a farinha, etc. Todos os ingredientes lá, tá na ficha técnica, você já está controlando essa camada, só que ainda não está sendo o suficiente, tá? Eu vou usar um exemplo aqui que vai ficar melhor para entender. Vamos dizer que você tenha 3 pratos especiais, só que você utiliza um molho base para produzir cada um desses pratos especiais, tá? Vamos dizer que um prato custa R$25, um custa 30 e um 32, beleza? Mas você usa o mesmo molho para esses pratos. Obviamente que os pratos têm tamanhos diferentes, ingredientes diferentes, que tá lá na ficha técnica, etc. Mas o molho base é o mesmo. Então, para que você possa controlar o estoque desse molho base, e quando eu digo controlar o estoque desse molho base, é para você controlar os ingredientes desse molho base. Então, por exemplo, vamos dizer que você, para fazer esse molho base aí, você utiliza uma panela bem grande e você vai fazer, por exemplo, 5 litros de molho. E aí você gasta bastante tomate, alface, cebola, etc, etc, para fazer esse molho. Então, você faz um lançamento de produção de estoque de tudo que você gastou para produzir esses 5 kg de molho base. E aí, lá na ficha técnica dos teus 3 pratos, só vai estar lá que você gasta em um prato, você gasta 200 ml desse molho. No outro vai estar que você gasta 300 ml. E no outro que você gasta 420 ml desse molho base. Apenas isso, tá? Basicamente. Então, para isso que serve a produção de estoque. Usei esse produto como exemplo, mas poderia ser usado bolo como exemplo. Você faz uma única receita para fazer 8 bolos, por exemplo, 10 bolos, enfim. Cada bolo com uma quantidade diferente de quilos, né? Enfim, basicamente isso, tá? Clicando então nesse sinal de mais aqui, ele vai abrir uma nova tela, onde você vai estar preenchendo os dados dessa produção de estoque. Então, você vem aqui e seleciona, como por exemplo, o molho base que eu estava falando, tá? Você vem aqui e seleciona ele, coloca a data, a quantidade produzida, então, enfim, preenche os dados aqui. E na segunda aba aqui de itens de produção, você vai lançar cada ingrediente que você utilizou
e suas respectivas quantidades nessa panela, nessa receita aí pra fazer, tá? Pra produzir. E aí com isso o sistema já vai baixar do teu estoque automaticamente esses ingredientes também, tá? Beleza. Finalizei então a parte de movimentação de estoque e agora a gente vai para a última parte, que é a parte de relatório. Então tem alguns relatórios que o sistema oferece, que o Mogo Gourmet oferece para você estar acompanhando o teu estoque. Eu vou estar mostrando alguns deles aqui como exemplo para vocês terem uma noção de mais ou menos como é que funciona, certo? Então no menu de relatórios aqui, a gente tem a aba de estoque. Nessa aba a gente tem esses relatórios aqui, são 3, 6, 7, 8 relatórios, certo? E tem alguns relatórios que o pessoal utiliza com frequência. Por exemplo, esse relatório de estoque atual aqui, ó. Aqui, esse relatório ele vai apresentar para você a quantidade, o saldo de cada produto do teu estoque. Então, o sistema ele traz essas opções de filtro. Então você pode, por exemplo, filtrar por grupo, filtrar por subgrupo, por produto, por local de estoque, certo? Então aqui vai ter lanche, bebida, pratos, porções. Isso tanto no grupo e subgrupo, tem massas, caldos, vinhos, certo? Vai ter por produto. Então você aplica os filtros de pesquisa que você quiser personalizar no teu relatório para melhor visualização. E depois de aplicado esses filtros, aí você vai clicar em gerar relatório. E dessa forma ele vai trazer ali então as informações que você está filtrando, tá? Esses dados que vocês estão visualizando aqui, eles são bem genéricos, porque esse sistema aqui é um sistema que eu uso para teste, só para mostrar algumas informações mesmo. Então, esse aqui é o relatório, tá? Então aqui a primeira coluna vai ter o nome de cada produto, a quantidade de cada produto no estoque atual, então é o saldo mesmo. Por exemplo, eu vou pegar aqui a Coca-Cola 600 como exemplo, tá? Não, melhor, eu vou pegar essa Coca-Cola 1 litro como exemplo. Você deve estar se perguntando por que tem 3 linhas de registro para Coca-Cola 1 litro. É muito simples. São 3 locais de estoque que estão aqui. Então, no local de estoque de bebidas, eu tenho 3.487 Coca-Cola negativo, tá? Basicamente. No local de estoque depósito, eu não tenho nenhuma Coca-Cola. E no local de estoque pizzaria, eu tenho 330 negativo também, tá? É por isso que tem 3 linhas de Coca-Cola. Porque são 3 locais de estoque diferentes. Se são 3 locais de estoque diferentes, a quantidade em cada local também vai ser diferente. Se você quiser ver um local específico, basta filtrar aqui, ó. Por exemplo, local padrão, que é o que eu estou utilizando aqui. Se eu der um gerar relatório, ele vai exibir aqui para nós o tomate, que eu dei a entrada antes. Então, ou melhor, eu dei a saída, né? Eu fiz uma saída de estoque antes. Ele ficou com 2 quilos de tomate negativo aqui, beleza? Então, basicamente é assim que funciona. Esses relatórios você pode exportar para Excel, para PDF, dá para mandar por e-mail, dá para imprimir numa folha de papel A4 também, tá? Outro relatório que você vai estar utilizando é o de movimentação de estoque. Esse relatório aqui, como o próprio nome já diz, vai constar tudo que houver de movimentação. Então, se você faz uma venda, é uma movimentação de estoque, vai estar constando nesse relatório. Se você faz uma transferência de um local para outro, ou se você faz uma nova compra, né, uma nova entrada de estoque, ou uma saída de estoque de forma manual, tudo isso é movimentação de estoque. Então, tudo isso vai constar nesse relatório. Então, vai ter ali a data e a hora que aconteceu essa movimentação, a pessoa que fez essa movimentação, qual que foi o produto, qual que foi a quantidade, etc. Tá? Vai estar tudo registrado nesse relatório e ele também oferece aí várias opções de filtro para você personalizar o relatório para melhor visualização. Então, você pode filtrar por período, né, um período específico, de tal dia até tal dia. Você pode filtrar por algum produto específico que você esteja querendo visualizar, um local de estoque ou até mesmo uma classificação, se você quer ver só um produto de venda ou só algum ingrediente, né, que seria uma composição, algum adicional, algo nesse sentido, tá? Também tem esse outro relatório, que é o histórico de compra. Esse aqui seria um relatório onde você consegue visualizar
todas as entradas de estoque que você fez num determinado período. Então você filtra ali o período, o produto, etc. E vai ter todas as entradas de estoque que foram feitas, tá? Tem esse outro relatório que é bem interessante, até acabei esquecendo de comentar antes, que é esse aqui, ó. Produtos abaixo do estoque mínimo. O que acontece? Dentro do cadastro de cada produto, você pode definir uma quantidade que você considera como mínima naquele produto. E esse relatório aqui, basicamente, é uma lista de compra. Ou seja, vai ter ali uma lista com vários produtos que já atingiram o estoque mínimo, certo? Ou que estão abaixo do estoque mínimo. E aí, você pega esses produtos ali, por exemplo, uns 3 ou 4 produtos que você viu que está acabando e faz a compra, tá? Então, basicamente isso. Dentro do cadastro do produto, é um campo chamado estoque mínimo também, se eu não estou enganado. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, estoque mínimo. Então, ó, tem esse campo aqui de baixo, ó, estoque mínimo. Aqui você define quanto que você considera como estoque mínimo para esse produto. Isso você vai fazer somente para os produtos que você tiver prioridade, digamos assim. Pode fazer para todos os produtos? Pode fazer para todos, sem problema. Mas geralmente o pessoal acaba fazendo só para os produtos de maior prioridade, tá? Então, por exemplo, eu considero que a Coca-Cola é prioridade. Então eu vou lá na Coca-Cola, venho aqui nesse campo de estoque mínimo e eu digo para o sistema que eu considero que até 15 unidades é aceitável. 15 unidades ou menos já é preocupante e eu já considero que eu tenho que fazer uma nova compra, certo? Então eu coloco aqui 15 unidades, salvo, e aí, sempre que eu quiser ver essas informações aí, para ver quais produtos estão acabando, eu venho aqui no relatório, estoque, produtos abaixo do estoque mínimo, e vai estar aqui constando para mim. Eu posso aplicar um filtro também se eu quiser, ou só dou um gerar relatório. E aqui, ele tá em branco agora porque não tem nenhum produto configurado, né, com estoque mínimo, mas aqui então teria uma lista com os produtos que estão acabando para mim fazer uma nova compra, beleza? Por isso que eu falei que é uma lista de compra, basicamente. Tem outros relatórios também que vocês podem estar utilizando, tá? Mas seria basicamente isso. A parte de controle de estoque do sistema, no início, dá um pouco de trabalho, é normal, mas depois que você deixa devidamente parametrizado, né, tudo devidamente cadastrado, configurado, tudo fica mais fácil. Você vai ver que você vai ter dados, informações bem importantes, bem relevantes para a tua empresa. Então, basicamente aí uma sugestão para iniciar o controle de estoque dentro do Mogo Gourmet, primeiro, pega o teu cardápio, dá uma olhada dentro do sistema ali nos cadastros, que já tá marcado para controlar o estoque, qual que é a unidade de medida do produto, se tá a unidade de medida correta, como é que você vai querer fazer com relação aos locais de estoque, se você vai querer usar só um mesmo, ou se vai querer usar vários, certo? Preenche as fichas técnicas dos produtos que você usa ingrediente, verifica ali se cada ingrediente tá com a quantidade correta, se ele já tá com a unidade de medida, enfim, toda essa parte. E depois de fazer essa parte mais trabalhosa, aí basta você fazer uma única contagem de estoque, atualiza o saldo no sistema e depois o sistema vai trabalhar por você, tá? Cada vez que você fizer uma venda no sistema, ele já vai baixar esses produtos automaticamente para você. Você só vai fazendo o acompanhamento ali, as entradas, quando você fizer uma nova compra e assim por diante, tá? Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.